Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Dando continuidade ao livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vamos nos lembrar que há 15 dias atrás nós estudamos aquele posto de socorro, as defesas contra o mal. Então, é como se fosse um castelo medieval com as defesas contra os inimigos daqueles trabalhos que ali se faziam. E hoje nós vamos passar para os espíritos dementados, que é o capítulo 21 dessa mesma obra. Vamos a esse estudo então. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas de água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galiotas diversas. Então, o que são essas galiotas? São uma espécie de barcos, né, que servem para transportar materiais pesados, como que ele está dizendo aqui, botijas de água, caldeirões de sopa. Então, existiam esses barcos, imitando madeira, ferro até, que transportavam, que ajudavam a transportar esses materiais pesados. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço a maioria dos técnicos do sopro curativo, os quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas em zona diferente. Então, o que ele está dizendo aqui é que esses que precisavam do sopro curativo, aquele tratamento, eles ficavam em zona diferente àquela que eles estavam. Ali, o que ele estava vendo eram espíritos, né? Como se fossem albergues com espíritos com olhos vagueantes, rostos sombrios, né? E continuando aqui. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Os doentes que tínhamos sob os nossos olhos permaneciam em melhores condições. Então, eles não estavam tão ligados ao mal, mas eles eram mais assim desequilibrados e enfermos, né, do que malfeitores, na verdade. Os doentes que tínhamos sob os nossos olhos, repetindo, eles estavam em melhores condições, já não eram tão ligados ao mal. Eles já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Então, eles já tinham condição de conversar, de se locomover. E continuando, esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito brancas, muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. E como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com uma pessoa de bom senso. Então, o Alfredo, ele não vai repelir aquele espírito. Ele vai
fazer como se aquilo tudo fosse uma verdade, como se aquele assunto que ele estava tratando tivesse uma coerência. E ele vai responder: sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. Então, aqui, o Alfredo ele vai lidar como se tudo aquilo fosse uma verdade, e ele não vai dizer você desencarnou, não vai dar aquele choque de realidade àquele espírito, mas vai fazer com que ele perceba aos poucos a necessidade de tratar primeiro da sua saúde e ele mesmo perceber a sua situação atual. E aí o velho sorriu, né? O Malaquias sorriu, como doente apoiado na firmeza e no otimismo que o médico estava passando. Então, como se Alfredo fosse o seu médico. E ele vai dizer: reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador Alfredo objetou. Entretanto, de onde vieram seus filhos, os filhinhos, para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião, trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se exclamando: então, esse outro espírito que chegou ali perto do Alfredo, ele já era um cavalheiro, assim, né? Alguém assim que demonstrava assim até uma posição melhor. E aí o cavalheiro falou, né? Esse aprumado, né? Esse nobre. E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou o pedido ao imperador? E o Alfredo vai responder: já expedi a mensagem. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde,
que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisso? Quer dizer, ele está dizendo aqui, eles não vão morrer? Então, por que você está se preocupando tanto com alguma coisa que seja provisória, né? E o Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação. E ele sorriu francamente e respondeu: é verdade, os morrerão. E depois, uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à frente deles, né? E interpelou altiva. Senhor Alfredo, peço-lhe, não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo eu, estou certa de que ele nos dissipará os bens. Nos desmoralizará o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem nesse estado de coisas, nessa situação toda na terra. Já sei, minha irmã, respondeu o Alfredo, né? Com a mesma calma, com a mesma serenidade. No entanto, que adiantaria você regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor se curar primeiro, tranquilizar o seu espírito para ajudar essas filhinhas com uma eficiência maior? Mas nem sequer sei onde estou, reclamou aquela senhora, torcendo as mãos. Creio me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de simples perda de sentidos. Então, ela nem se reconhecia desencarnada, ela estava achando ainda que ela tinha perdido os sentidos, né, naquela situação. E aí o Alfredo vai dizer, todavia, ninguém aqui a maltrata. E seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima desses laços vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quanto esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras, para ganhar os eternos bens. E a infeliz, ela não sorriu como aqueles outros. Fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã, serão recebidos para explicações. Então, causou aquela fila, aquele tumulto de enfermos querendo falar com o Alfredo. E ele vai explicar que, no momento, ele não consegue atender a todos eles. E voltando-se para nós, ele esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais, todos aqueles espíritos. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Eu procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais,
pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, aí ele vai explicar o que ele está sabendo sobre cada um daqueles casos. O velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou, senão, em tirania no campo. O cavalheiro bem aprumado, que aguarda a herança, deseja lesar os primos, assim como nós vemos nos outros aquilo que está saliente em nós mesmos. Então, ele estava enxergando nos primos a vontade de lesá-lo naquela herança, assim como ele tinha a vontade de lesar os primos. E continuando, e a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico e que saiu toda raivosa, ela desencarnou quando pretendia envenenar o marido, escondidamente, às ocultas. Conheço-lhes os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Então, depois de longo sono, muito tempo, eles acordaram e ainda se sentem encarnados, cada qual com as suas dificuldades, cada qual resolvendo se acertar com aqueles que deixaram na terra. E isso tudo já se passou há muito tempo. E André Luiz vai dizer, eu estava assombrado, expressando minha profunda admiração. Ele vai perguntar, esses doentes demoram-se aqui? Como eles alcançaram esse posto de tratamento? Gentil como sempre, o Alfredo respondeu, eles foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em sono muito pesado durante muito tempo e vão readquirindo a memória aos poucos, gradativamente, até que eles possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. O que a gente entende aqui, que esses recursos magnéticos, como aí no caso foi citado o sopro, eles ainda não estão em condição de receber esse auxílio magnético. Então, eles ainda estão despertando daquele sono em condição ainda de demência, misturando ainda muito as coisas, se sentindo ainda reencarnados. Então, é um longo passo até eles chegarem ao próximo tratamento. Tudo é muito lento, tudo é muito vagaroso, mas sereno ao mesmo tempo. E nós chegamos ao final desse capítulo de hoje, né? Os espíritos dementados, onde nós vimos aqui o André Luiz, ele participando, ele vendo todos aqueles trabalhos de assistência, né? Toda aquela rotina daquele posto de socorro. Os diversos tipos, né, de espíritos, aqueles que já podem receber um tratamento magnético, aqueles que estão despertando, né? E nós vimos essa parte da rotina no dia de hoje. E nós terminamos o estudo desse capítulo, né? Capítulo 21. E daqui a 15 dias nós daremos continuidade a esse estudo, com o próximo capítulo 22. Fiquem com Deus e até lá.